partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite, participar aqui dessa edição de conjuntura. Enfim, a pergunta que todos, naturalmente, se fazem e fazem ao senhor: o PT vai ter mesmo candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Maceió? Sim, Flávio. Primeiro, cumprimentar os telespectadores. A pretensão do PT, não só aqui em Maceió, mas em todas as capitais, é ter candidatura própria. Mas ninguém pode ter fechamento, tem local. Quando o PT discute com os partidos aliados, né, principalmente que fazem oposição ao governo federal, de repente você pode ter outras candidaturas. A exemplo dessa discussão que ocorre no Rio de Janeiro, com a candidatura do Freixo, o pessoal, uma discussão da Manuela, possivelmente na cidade de Porto Alegre. Há uma discussão também que pode ocorrer em Belo Horizonte. Enfim, cada caso é um caso. Mas aqui em Maceió há um processo de discussão de ter uma candidatura própria. Qual seria o nome? Já está definido? O nome que tem, na realidade, são nomes, tem dois nomes. Tem o nome do presidente do PT Alagoas, Ricardo Barbosa, né? Ricardo, que é advogado, foi vereador, uma pessoa assim, que tem um nível de visibilidade, mas é uma discussão também importante da professora de economia da UFAL, professora Luciana Caetano. A gente espera que tenha consenso interno. Se não tiver, o processo se dará através de prévias que ocorrerá dentro do partido e será apresentado o nome à sociedade alagoana. Eu ainda sou da tese que é importante construir o consenso para ter uma candidatura. Até, afinal de contas, vai ser um embate muito forte aqui dos pré-candidatos que estão postos para postular a Prefeitura de Maceió. E quais são os partidos que podem compor, junto com o PT, uma aliança aqui em Maceió? Veja bem, no plano nacional nós temos relação no campo da esquerda e do centro-esquerda, né? Que no caso seria PCdoB, PSOL, Rede, PDT e PSB. Isso é no plano nacional, que a gente está lidando principalmente na Câmara Federal. Mas a realidade é que local é um desenho diferenciado, né? É um desenho diferenciado que a gente já percebe o PSB com candidatura própria, que é o JHC, possivelmente não abrirá a mão da sua candidatura. O PDT está também discutindo candidatura interna, tem alguns nomes, né, que disputam essa situação com maior visibilidade. É o ex-prefeito Ronaldo Lessa, que deverá ser candidato também. O PCdoB ainda não se definiu qual o projeto, mas foi lançada uma candidatura, né, de um advogado, o que é oficial de justiça, que tem um programa, inclusive, de jornalismo, que é o Cícero. Então, a gente vai ter várias opções para a sociedade alagoana fazer sua escolha. E quais são aqueles partidos que, de jeito nenhum, irão compor uma aliança com o PT? Veja bem, no campo da oposição, a gente teria muita dificuldade não, é a oposição de não fazer aliança. Um seria o PSL. Esse não tem como a gente trabalhar a política de aliança. Aqui em Maceió também eu avalio que não tem como fazer uma composição com o PSDB. Outro partido também que a gente teria barreiras enormes de fazer aliança seria com democratas. Então, esses três teria, eu diria, um maior nível de dificuldade. Os outros, a gente está aberto ao diálogo. Agora, cada caso, Flávio, é um caso. A realidade de Maceió diferencia do Rio, da cidade de São Paulo. A gente espera que a gente tenha aliança, mas aliança, muitas vezes, você tem vontade de ter e o outro não quer aliança. Então, tem uma perspectiva de ter aliança, mas pode ter até o isolamento, né? Lembre-se que a última candidatura que ocorreu, eu não era pré-candidato, não queria ser, defendi uma aliança, inclusive, no campo de outros partidos, mas a conjuntura atropelou porque os pré-candidatos que a gente vinha dialogando fizeram a opção de votar favorável ao golpe contra o presidente Dilma Rousseff. Isso contribuiu para não fazer aliança. E aí ocorreu saída de pessoas que tinham visibilidade no partido, inclusive o presidente do PT Maceió, o Ricardo Barbosa assume, e a gente assume a candidatura no mês de maio,
no ano da própria eleição, sem preparação nenhuma e planejamento, e tivemos um desempenho que não foi satisfatório. É por isso que desde outubro do ano passado, aliás, do ano passado não, do ano retrasado, no ano eleitoral, eu tive a oportunidade de falar com o presidente do PT Alagoas, Ricardo Barbosa, e o presidente do PT Maceió, Marcelo Nascimento, entendendo que eu não seria candidato a prefeito de Maceió. Era importante o processo de renovação. É por isso que a gente coloca, o PT coloca para uma escolha interna, né, desses dois nomes, mas depois apresentando um novo nome para a sociedade de Maceió. O Partido dos Trabalhadores em Maceió tem alguma estratégia específica para as candidaturas de vereador, que a partir desse ano a regra é outra. Agora vão ser eleitos os mais votados. Sim, na realidade a gente vem montando uma chapa assim enxuta, bem definida, uma chapa homogênea. Isso faz com que a gente estimule cada candidatura. A gente terá candidaturas variadas, né? Não só no espaço de pessoas que já disputaram as últimas eleições de deputados estaduais, tiveram um desempenho razoáveis, outros que foram pré-candidatos, candidatos, corrigindo a vereador, e a gente tem novas filiações, né? Isso você tem a cota das mulheres definida, isso é importante, tem várias candidaturas, juventude também tem um papel fundamental, a cota racial vai ser, muito forte. A gente tem, tradicionalmente, dirigentes sindicais, associação de moradores de bairros, lideranças religiosas. Então, a gente terá candidaturas muito importantes. Eu avalio que, nesse cenário, Flávio, eu estou dizendo que eu sou muito pessimista, eu sou considerado muito racional, até nas avaliações, quando são feitas. Veja bem, como o coeficiente, o último, foi em torno de 21 mil votos, 22 mil, e agora vai cair, possivelmente, para 17 mil, eu faço uma avaliação que o PT, com esse time que está sendo montado, tem probabilidade real de eleger 2 vereadores. Isso é muito importante. E a gente já teve, aqui em Alagoas, essa relação. A primeira vez que o PT elegeu 2 vereadores foi eu com a Leomar, que você conheceu, né? Médico, enfim. Depois a gente teve Tomás e Júlio. Então, tradicionalmente, em média, o PT sempre teve 2 espaços na Câmara de Vereadores. Em momentos de muitas dificuldades, a gente ficou com 1. Mas, recentemente, a gente perde esse processo porque, realmente, o que ocorreu na última eleição foi um processo de, eu diria, devido a essas conjunturas que eu já tinha citado aqui, dar uma candidatura majoritária em cima da hora. Isso desestabilizou a chapa proporcional. Então, eu tenho muita esperança, acredito até pelo crescimento que o PT vem retomando. A conjuntura que eu disputei a eleição de 2016 foi muito adversa. Para o PT nacional, ele foi diferente de Maceió. Além disso, toda a minha relação que eu tinha com o PT e tenho, então eu fui rotulado e com razão, com muito orgulho. Então, a gente percebe que isso começa a mudar o cenário. Um crescimento da sigla aumenta, de filiados, perspectivas, o voto da juventude, segmentos formadores de opinião. Então, eu avalio que terá não só candidaturas importantes, mas o mais importante, eu acho que o vereador mais votado será a legenda. Até porque, com chapa única, facilita essa tática de comunicação. Quando você fazia uma coligação e pediu o voto 13, ele ia para um conjunto de partidos. Agora, o voto 13, se ele for bem utilizado, ele se virá o PT e, logicamente, as candidaturas. Mais ainda, se você tem uma figura como Lula, de caráter nacional, querido a nível do Nordeste, com um percentual de aceitação acima de 70%, ele será um grande cabo eleitoral para as candidaturas de vereadores de Maceió. Então, para mim, o voto maior, o vereador mais votado, será a legenda do PT. Deputado, qual a sua opinião sobre o fundão chamado fundão eleitoral? Esse fundo que foi criado desde a eleição passada para custear as campanhas dos candidatos. Favorável, né? Existe muita desinformação
E existe também, me permito a palavra forte e aspiada, muita hipocrisia. Todas economias, todas democracias avançadas do mundo, você tem fundo eleitoral, que é o financiamento público de campanha. Não foi o Brasil que criou isso. O Brasil, na realidade, copiou e adaptou à realidade. Esse fundo, Flávio, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta dos partidos, oposição e situação. E o encaminhamento da proposta orçamentária e financeira foi do Bolsonaro, do Executivo que foi enviado, no valor de 12 bilhões de reais. Na realidade, o relator havia pressão para aumentar para 3,8. E houve uma reação, para mim, importante da democracia, e voltou à normalidade para o valor de 2 bi. E por que o fundo público? Porque o modelo que a sociedade acompanhou, exemplo do Mensalão, o Lava Jato, escândalos que ocorreram em toda a história recente do Brasil, nesse conluio que tem de empresas privadas junto à classe política fazendo caixa 2, foi devido ao financiamento privado. O fundo público, ele vem para evitar isso, para você ter paridade de armas. Exemplo concreto, tá? Que você jornalista, Marcelo, Firmino e Tanino. Qual a paridade de armas que vocês teriam de disputar com a candidatura de uma pessoa com poder econômico maior? Então é desigual esse processo. À medida que você estabelece o valor, uma paridade de armas para que você tenha direito a ter uma comunicação correta, uma infraestrutura, isso equilibra o processo eleitoral. Por isso que sou favorável ao fundo público de campanha. A outra questão, há uma discussão rebaixando o nível do debate que esse fundo tirou dinheiro da educação, da saúde. Uma grande mentira. Na realidade, já no governo do Michel Temer, a emenda 95 foi aprovada pela maioria do Congresso, inclusive pelo partido do Bolsonaro e seus apoiadores. Esse sim que tirou dinheiro da educação, da saúde, desmontou as políticas sociais e continua tendo cortes fundamentais que estão atrapalhando o crescimento do Brasil. Então não vai ser o fundo que é motivo de atrapalhar. Isso é um jogo de marketing que está sendo feito, inclusive, por 2 partidos, principalmente, o PSL, agora aceitando mais, e o Partido Novo. É preciso dizer que o Partido Novo tem dono. O dono dele chama-se Paulo Lemann, o dono da Ambev, um dos homens mais ricos do mundo. Esse cidadão tem uma bancada de deputados nas assembleias, inclusive aqui em Alagoas tem representação, como tem no Congresso Nacional. E aí ele é uma das pessoas que não quer o fundo público, porque na realidade quem financia ele de uma forma privada. Deputado, dando um pulinho para a eleição de 2022, o PT vai insistir na candidatura do ex-presidente Lula? É o nosso líder maior, sem dúvida nenhuma, o Lula é a personalidade política mais querida do Brasil, eu diria uma das mais queridas do mundo. Enquanto a gente puder ter fôlego, força, luta para ir para a rua, dialogando, tensionando, claro que nós queremos a candidatura do nosso líder. Agora, se é fácil essa candidatura, Flávio, claro que não é. A gente não pode estar enganando a população. Eu acho que o Lula conseguiu sair da prisão, dentro do direito, o direito penal, está comprovado o processo de injustiça cometido contra ele, a arbitrariedade. Não houve, se queriam fazer isso com Lula, porque não fizeram com outros que cometeram erros muito mais graves. Porque fica discutindo um apartamento na Praia de Santos e um sítio de Atibaia, que até agora não foi comprovado. E tem um lema simples na questão imobiliária: só é dono quem resiste. Mas ninguém questiona que o Fernando Henrique Cardoso tem várias fazendas e tem um dos apartamentos mais caros, umas avenidas mais caras em Paris. E isso a sociedade e a grande imprensa não cobram. Então é um jogo de interesse profundo. Agora, do aspecto penal, eu acho muito difícil ele voltar a ser preso novamente, entendeu?
Agora, do ponto de vista do direito eleitoral, sem dúvida nenhuma, o sistema irá fazer tudo o que for necessário para ele ficar inelegível. Nesse caso, a gente vai ter que discutir outras candidaturas. Mas, independente disso, como não está se podendo fazer campanha ainda oficialmente, está no processo ainda nem de pré-campanha, o Lula solto, caminhando pelo Brasil, fazendo debate, dialogando com a sociedade, sem dúvida nenhuma, a gente tem um cabo eleitoral fortíssimo, seja presencial ou nas redes sociais. Quais são as alternativas caso Lula não possa ser candidato? Há uma discussão do Fernando Haddad, que já foi um nome que não era conhecido da sociedade brasileira, e ele teve uma votação importante, né? Chegando ao segundo turno. Ninguém tem dúvida do peso que tem a sigla do PT, mas também do próprio Lula. Há uma discussão do ex-governador e hoje senador Jacques Wagner, que também é outro nome que a sociedade sempre apresenta. Do atual governador da Bahia, o Rui Costa, também é um nome que é discutido. Há uma apresentação do nome do Wellington Dias, governador do Piauí, muito querido, mas ainda sem trânsito a nível nacional. Então, o PT tem vários nomes. E tem nomes, inclusive, que é levantado em Minas, do ex-ministro da Assistência Social, que foi Patrus Ananias, né? Patrus é meu colega deputado federal, mas ele é professor, já um pouco cansado, teve um problema de saúde da esposa. E ele, como bom mineiro, né, que você conhece a estrutura do mineiro, mas são nomes importantes com história e serviços prestados ao seu Estado do Brasil. O PT, diferente de alguns partidos, ele tem vários nomes oferecendo à discussão à sociedade brasileira. Mas, repito, o nosso nome continua sendo Lula, a não ser que tenha impedimento legal para ele ser candidato. Bom, há muito tempo o PT disputa as eleições presidenciais. Tanto é que partidos do chamado campo da esquerda questionam essa postura do PT de insistir sempre na candidatura própria. Não seria o momento, na hipótese de Lula não ser candidato, de o PT negociar com outras legendas uma outra candidatura? Veja bem, Flávio, essa pergunta é uma pergunta recorrente, não é fácil, inclusive na última eleição. Se o Lula tivesse apoiado o Ciro Gomes, a realidade seria outra. Eu acho que tem um grau de ingenuidade nisso. Na realidade, você tem uma parte do segmento, eu diria, de centro-esquerda e centro-direita, apostando em candidaturas como a do Ciro. O Ciro tem uma característica do ponto de vista pessoal, que é a sua inteligência emocional, né? Conflitos constantes. Então, ele tem um arquivo para os adversários muito fácil de ser destruído. Uma candidatura que, de repente, ele pode até crescer, mas não vinga. E está provado também que a característica de enfrentamento para esse governo do Bolsonaro, ela não tem que ser uma candidatura de centro. Isso não sou eu que digo. Quem está dizendo isso são os analistas políticos, são os publicitários e um segmento que até então não tinha peso na política, que são os físicos. Os físicos hoje têm um papel tão forte ou mais forte que os publicitários. Porque você, com essa nova rede social, com o Big Data, com esses números que influenciaram a candidatura do Trump, a candidatura da Turquia, a candidatura do Bolsonaro, está provado que nesse cenário, no Brasil e no mundo, a eleição de 2020 e principalmente 2022, Flávio, vai ser uma candidatura polarizada. Ela vai ser um campo representado pelo Bolsonaro e vai ser um campo representado pela esquerda. E na esquerda, sem querer desmerecer outros partidos, que é o grande galvanizador desse projeto é o Lula, pelos números que a pesquisa todas aponta, e o Partido dos Trabalhadores. Então, não terá espaço para a candidatura do meio, nem para o PSDB, que cada vez mais está definhando, o Democratas, isso também está ocorrendo com PDT, PSB, PV e Rede. Então, vai ser uma candidatura polarizada, esquerda e direita, como diz no processo bíblico.
vai ser quente ou frio, não terá espaço para morno. Então esse é o cenário para 2020. 2020. Esquerda versus direita. Direita. E principalmente 2020 Desculpa, um pouquinho. 2022. 2020 um pouco, mas principalmente 2022. Vai ser um processo de polarização. Não tem espaço para centro-esquerda nem para centro-direita. Na minha avaliação, dos analistas, dos publicitários, dos dados que estão nas grandes redes sociais e dos físicos que estão acompanhando as eleições no mundo, que é um novo cenário, que foi esse fenômeno que fez o Bolsonaro ganhar. O Bolsonaro teve uma campanha 2, 3 anos antes, inclusive com um estrategista chamado Steve Bannon, que assessorou também o Trump e assessorou o presidente da Turquia. Bom, início de ano, época de avaliação. Que balanço o senhor faz da gestão do prefeito Rui Palmeira, que está entrando no 8º ano de mandato? É uma insossa, né? Se a gente fosse verificar o processo de medição, seria uma gestão gasosa, né? Sem forma, né? Mas o Rui, ele consegue governar fazendo uma gestão, principalmente de infraestrutura, a cidade, o asfalto, né, com o empréstimo ele tomou acima de 70 milhões, todos os bairros estão sendo beneficiados, isso tem um fator muito forte, né? O turismo, Maceió hoje é uma cidade que é referência para o Brasil e o mundo, ultrapassou inclusive Salvador, e você também tem uma população, nessa última eleição, com características muito conservadoras, com um alinhamento muito forte a esse projeto. Eu não subestimo um projeto que ele possa dar apoio, até porque a eleição de Maceió, ela representa 1/3 do eleitorado de Alagoas. Então, quem vencer Maceió vai ter influência em 2022. Então, ele deverá apresentar o nome. Que nome será esse? É o nome da própria sua equipe, que está sendo discutido? Quais são os nomes? Ninguém sabe, é muito cedo ainda. Mas eu não subestimo, né? Até porque o projeto 2022, há uma perspectiva de real que ele queira ser candidato a governador do estado. Se ele ganha de novo a prefeitura de Maceió, é um salto importante para esse projeto, né? Então vai ser uma disputa muito forte, ele mesmo insosso, mas eu avalio que a oposição ainda não teve uma capacidade, primeiro, de unidade de ação. Está todo mundo disperso. Você tem uma candidatura do PSB, você tem uma candidatura do PDT, você tem uma candidatura do PCdoB, tem uma candidatura do PT e o governo do estado, que poderia ter uma candidatura através do PMDB, até agora não definiu o nome. Há uma discussão que pode ser o Procurador-Geral de Justiça, que até agora não tem filiação, porque a lei impede. Ele, para poder ser candidato, ele tem que renunciar ao cargo, e eu tenho muita dúvida porque ele não tem coragem de fazer isso, certo? Nesse ponto ele não tem coragem. E é uma candidatura muito conservadora, uma candidatura que não representa o espectro do ponto de vista de centro-esquerda, até porque a atuação dele na Secretaria de Segurança foi uma gestão delimitada da cidade partida, certo? Ele fez uma opção total de atacar a periferia, principalmente a população negra e pobre do município de Maceió. Deputado, e o que dizer da gestão do governador Renan Filho, que está iniciando o seu 5º ano de mandato? A gestão do Renan, ela tem uma característica... 6º ano. 6º ano. Tem uma característica fiscalista, né? Ele é economista, com um alinhamento muito forte em relação a manter as finanças do Estado em dia, pagamento, fornecedores, infraestrutura, principalmente em relação. Se você faz uma média em relação aos estados, a situação, a gestão boa, de razoável para boa. Isso são os números que definem isso. Vou dar só um exemplo, Fábio. Você tem Alagoas, no Brasil, você tem 5 estados brasileiros que estão devendo o 13º de 2018. Você tem 10 estados que devem o 13º de 2019.
desculpe, 5 estados que devem o 13º de 2017, 10 estados que devem 2018 e poucos estados que conseguiram equacionar a folha e pagar o 13º, entre eles Alagoas. Agora, o fato de ter uma gestão, além disso, você tem um elemento externo que é o governo federal. O Bolsonaro, todo mundo está acompanhando essa retaliação que ele está fazendo ao Nordeste. A falta de investimento, a paralisação de obras estruturantes que estão ocorrendo. Exemplo, o Canal do Sertão parou de enviar recursos, BR-101, obras hídricas fundamentais, a agricultura familiar, diferente do governo Lula quando governou. Então, ele está tendo esse processo. Agora, também tem algumas observações que a gente tem uma crítica, mesmo fazendo parte do governo, isso não quer dizer que a gente não tem observação. Exemplo, reforma da Previdência. Eu avalio que essa pauta não deveria ser prioridade do governo federal, mas o Temer queria e o Bolsonaro fez. A oposição foi contrária. É possível fazer de uma outra maneira, dialogando. Eu acho que a reforma que deveria ser feita no Brasil é a reforma tributária. E quem está dizendo isso não sou eu. Ontem e hoje, quem teve a oportunidade de ver os grandes meios de comunicação perceberam um dos homens mais ricos do mundo, chamado Bill Gates, da Microsoft, dizendo que é importante ter taxação contra as grandes fortunas. Como a reforma da Previdência ela foi feita a nível nacional, ela tem artigos que impõem os estados e municípios no sentido de penalizar estados. Qual o erro que foi cometido aqui no governo do estado? Falta de diálogo com os servidores. E a submissão da Assembleia, que tinha prerrogativa de fazer diálogo, fazer mais discussão sobre isso, colocar emendas, etc. Então, acho que essa falta de diálogo do Executivo e a submissão da Assembleia sobre essa temática em não dialogar os servidores, eu acho que foi, nesse momento, o grande erro do governo. Por fim, deputado, sua opinião sobre o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro? Péssimo. Um governo que o Brasil não cresceu, a geração de emprego totalmente paralisada, a gente está com um processo em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas, principalmente a juventude. A perspectiva dos nossos filhos e netos, que a gente conversava aqui antes da programação, a discussão é o seguinte: você se aposenta, eu me aposento, Marcelo e outros aqui. Eu já tenho dúvidas dos meus filhos, mas eu acho que ainda se aposenta. Meus netos, eu tenho dúvidas imensas depois dessa reforma. A outra questão é relativa também a esse processo globalizado. O nível de política internacional do Bolsonaro está um processo de submissão, inclusive com críticas de integrantes do governo, como o general Santa Cruz, hoje na UOL, fazendo crítica em relação a esse caso mesmo que ocorreu agora no Irã. A consequência que terá, veja bem, o Irã é um dos países que tem uma maior relação comercial com o Brasil. Aí o Brasil se envolve numa discussão dessa, ficando aliado aos Estados Unidos. Isso poderá ter consequência na balança comercial, de carne, de proteínas, de aves, soja, enfim. Então, essa loucura que tem. Então, a balança comercial hoje nossa está desequilibrada. Todos os analistas políticos do mundo verificam que os Estados Unidos está em recesso e ele está fazendo uma política no sentido de fazer um processo de colocar torniquete no mundo. E o Brasil cedendo tudo que os Estados Unidos querem. Então, na realidade, eu não vejo perspectiva de crescimento. Além disso, o desmonte nas políticas sociais. E eu cito só um porque o tempo é muito curto. A questão da Previdência. Quando o Lula assumiu o governo, a gente tinha 8 agências do INSS em Alagoas. Lula deixou com 42. Bolsonaro fechou 1.200 agências da Previdência no Brasil. Hoje, você fazer uma perícia e ser aposentado no Brasil é uma via crucis. E qual é a consequência real disso? É porque mais de 70% dos municípios de Alagoas, o que é pago pela Previdência, que injeta na economia do município, é maior do que o Fundo de Participação. Então, veja bem, essa maldade que ocorreu, o desmonte que ocorreu, a paralisação de grandes obras estruturantes, Canal do Sertão, BR-101, a agricultura familiar, a área da assistência social, um verdadeiro desmonte. Então, o governo, na minha visão, desastroso, antipovo e fazendo aumentos constantes. É o preço do gás,
é o preço do botijão, é um alinhamento conservador. Inclusive, na última fala dele que ele fez para a sociedade agora no Natal, ele teria que dialogar com o povo brasileiro. Quem votou nele e quem não votou. Ele fez uma fala diretamente para o seu eleitorado. Isso prova que ele não tem uma visão republicana. Os traços autoritários continuam marcando ele. Na minha leitura, ele é um governo proto-fascista. Ok, muito obrigado ao deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, pela presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente conversa com o Eldia Miranda, diretora da Liga Carnavalesca de Maceió. Até já.